Fala, galera do Pré-Militar, beleza? Vamos lá, professor Isaac de Física aqui, para fazer mais uma questãozinha lá da sua lista de quarentena, beleza? Ela se encontra na página 116 e é a número 7. Vamos à leitura da questão. Qual a quantidade de calor que devemos fornecer a 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius para transformar em água a 50 graus Celsius? Beleza? Aí ele falou lá alguns dados que são muito importantes para a questão. Considere calor específico do gelo igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius, calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama. Tudo bem? Bebê, ele quer saber, ó, ele já deu os dados aí, eu anotei todos aqui bonitinhos, ó. E ele quer saber esse cara aqui, ó, a quantidade de calor. Tudo bem? Eu já deixei aqui, ó, previamente esquematizado o que a gente vai ter que fazer. Cara, ele não quer saber a quantidade de calor aí total que vai precisar ser fornecida para essa quantidade em massa de gelo. Essa quantidade, desculpa, em gramas, né, de gelo. Essa massa aí, né, em gramas de gelo. Então, olha só, bebê. O que eu vou precisar fazer? Quais são os processos que vão ocorrer? O primeiro processo que vai ocorrer é eu pegar esse gelo que está a menos 20 graus Celsius e levar ele até 0 graus Celsius, ou seja, variar a sua temperatura. Quando eu vario a temperatura, eu vou ter uma quantidade de calor aí, ó, né, sensível para variar a temperatura desse cara. Agora eu preciso, depois que atingir a temperatura ali de 0 graus Celsius, vou precisar fornecer uma certa quantidade de calor para que ele mude de estado físico, beleza? Passe a ser água líquida, beleza? E após isso, eu ainda preciso fornecer mais calor para que ele varie a sua temperatura até a final, que ele quer que seja de 50 graus Celsius. Tudo bem? Então, olha só, como a gente vai fazer isso daí, ó? Substituir agora, ó. Esse primeiro cara aqui é M do gelo, vezes o calor específico do gelo ali, ó, que ele deu na questão também, calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura, beleza? A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, isso para o gelo, mais M, que é a massa do gelo, vezes o calor latente de fusão, que ele também nos deu na questão. Mais, agora, ó, a massa de gelo ainda, né, mas já agora em água líquida, vezes o calor específico da água que ele nos forneceu, vezes a variação de temperatura, show? Temperatura final, menos a temperatura inicial, só que isso daqui já para a água líquida. Por que é importante você ressaltar isso? Porque, cara, essa variação de temperatura não vai ser igual a essa variação de temperatura, tudo bem? Porque aqui eu estou falando do gelo. Nesse pedaço, ele já vai ser água líquida, certo? Então, olha só, vamos para as contas, né? Agora, a massa em gramas ali, ó, 200. O calor específico do gelo, 0,5. Meu Deus, Isaac. E essa variação de temperatura aí, ó. Cara, a temperatura final, lembra, ele vai sair de menos 20 e ir até 0. Então, a temperatura final, 0. Menos da fórmula, menos 20. Olha só, hein? Cuidado, hein? Mais a massa, 200. O calor latente, 80. Mais a massa, 200. Vezes o calor específico, 1. E a variação de temperatura, ó. Desculpa. Vamos lá agora, cara. Preste atenção. Qual vai ser essa variação de temperatura final? Ele não foi de menos 20 até 0 no primeiro processo? Depois, então, a temperatura inicial dele passou a ser 0. E eu quero que ele chegue até 50 graus Celsius. Então, olha só, a temperatura final, 50 graus Celsius. E a temperatura inicial, menos 0. Agora é só partir para a conta aí. Meu Deus, quanta conta. Ó, vamos lá, vai ficar 200 vezes 0,5, esse cara aqui, ó, menos com menos vai dar 20, mais 200 vezes 80, mais 200 vezes 1, né? 200, vezes aí, ó, 50 menos 0,
50. Bebê, toda essa conta aqui, ó, não tem nenhuma conta muito trabalhosa, né? Você só fazer multiplicações simples. A mais, talvez poderia te complicar, ó, seria esse cara aqui, ó, mas você pode notar que 200 vezes 0,5, você pode simplificar um zero ali e vai ficar tranquilo. Essa continha toda aí, ó, vai nos dar um valor de 28.000 calorias, beleza? Então, a quantidade de calor que precisaria ser fornecida para aquela massa em gramas de gelo inicialmente é de 28.000 calorias. Agora, vamos para as opções. Só que quando eu vou para as opções, eu percebo que ele deu todas em quilocalorias. E agora, deu ruim? Não. Olha só, como eu faço para transformar algo que está em calorias para quilocalorias? Bebê, muito fácil. É só dividir por 1.000. Quando eu divido por 1.000, ó, vou simplificar os zeros. Logo, a quantidade de calor aí total será de 28 quilocalorias. E essa resposta se encontra na alternativa letra A. Beleza? Valeu, galera, e até mais.